Você já parou para pensar no significado da ceia do Senhor? Muitos tomam como uma refeição qualquer. Tomam de maneira completamente desprovida de reverência. Cada vez que nós partimos o pão, tomamos do vinho, representa justamente a morte de Cristo. Cristo morrendo por nós. Que possamos ter reverência às coisas do Senhor, que possamos conhecer do que se trata todas as ordenanças. Lembre-se que a ceia é um sinal visível da graça invisível do Senhor. Bom dia a todos. Vamos para mais um dia meditando na palavra do Senhor. Bom dia a todos que estão aí constantemente. Que o Senhor possa nos direcionar ao conhecimento da palavra e que possamos ser edificados por ela. Que o Senhor nos direcione. Hoje nós estamos no dia 28 do Senhor. Dia 28 do Senhor, nós vamos falar acerca da pergunta de número 75 até a 77. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Vamos à pergunta. Vocês têm acompanhado que eu mando na lista de transmissão o inteiro teor, por vezes em outras palavras, por vezes num texto bem idêntico, que vocês possam ler com bastante atenção, tá? A pergunta de número 75 diz assim: a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz de todos e de todos os seus dons? E aí? Como a Santa Ceia lhe faz saber que você tem participação nisso? Refletir acerca disso é necessário. A ceia não pode ser simplesmente um ritual. Deve vir carregado de compreensão. Lembre-se que a ceia do Senhor é completamente diferente do padrão romanista. Nós somos protestantes, então o padrão é bem oposto ao que se trata dentro do catolicismo romano. Prestem muita atenção em todos esses termos, mesmo porque eles emanam das Sagradas Escrituras. Algo que antes estava restrito a algumas pessoas, agora qualquer pessoa pode ter acesso e conferir com seus próprios olhos o que as Sagradas Escrituras dizem. A resposta diz: do seguinte modo, Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que em sua memória comêssemos deste pão partido e bebêssemos deste cálice. Juntamente com esse mandamento, ele deu essas promessas. A primeira: tão certo como vejo com meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segundo: tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Nós vemos que se trata de uma ordenança feita em memória do Senhor. O texto que utilizamos como base é 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 25. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Aqui, Paulo estava falando à igreja de Corinto, estabelecendo a forma como era feita, mesmo porque é uma repetição daquilo que foi dito no Evangelho. Em Lucas, capítulo 22, verso 19, diz: tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu, o deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Quando nós vemos nos Evangelhos, ainda consta em Mateus 26, do verso 26 ao 28, e Marcos 14, do 22 ao 24.
em Lucas da mesma forma. O contexto é bem parecido as frases, as palavras são utilizadas apenas de maneira um pouco diversas, mas a intenção é a mesma. Vamos ler o que está em Mateus. Mateus, capítulo 26, verso 26 diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. Pecado de muitos, tá? Não se trata do pecado universal. Ele não extinguiu o pecado universal. O sangue que foi vertido no madeiro tinha um fim definido, onde ele haveria de salvar todos aqueles que havia eleito desde antes da fundação do mundo, que se trata de uma multidão de pessoas, do quais são impossíveis de contar, que somente ele sabe a quantidade. E graças a isso, graças ao seu sacrifício, nós hoje temos a plena convicção de que nós fomos salvos. Nós não estamos sendo salvos como um processo constante. Nós fomos salvos de maneira única e exclusiva lá na cruz do Calvário, de maneira que agora não há nada que possa nos afastar do amor de Cristo. Entender o preceito da ceia te fará ter completa reverência quanto a isso. Imagina que ele instituiu a ceia antes mesmo de ter sido traído. Ele, no caso, seria traído posteriormente, ainda assim estava ali, ao lado do seu traidor, o amando. Quão difícil é viver como Cristo viveu, né? Nós vemos ali, nessa resposta de maneira bem objetiva e clara, qualquer coisa, medite novamente, leia essas palavras para que você esteja firmada naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. A pergunta de número 76. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Qual é o significado disso que emana das Sagradas Escrituras? Primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo, assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. E vivemos eternamente, somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo são por uma única alma. Essa unidade em Cristo é fundamental. Ontem na ministração, inclusive, abordei muito sobre isso. Nós não imaginamos essa unidade acerca do corpo de Cristo. Nós imaginamos seres individuais formando um plural. Não se trata disso, se trata de uma unidade onde a pluralidade se resume em uma única pessoa, que é Cristo. Nós não somos chamados a pensar como nós queremos, nós somos chamados a viver conforme Cristo estabeleceu, através da sua soberana palavra. Quando ele diz aceitar de todo o coração o sofrimento e a morte de Cristo e receber o perdão dos pecados, essa daqui é a base da fé cristã. Você primeiro se reconhece como um pecador e dessa forma você clama por arrependimento e toma como Cristo o seu substituto, aquele que pagou o pecado na cruz por você. Então, isso representa a base da fé cristã. Preste muita atenção. Em João capítulo 6, verso 35, menciona: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. No 40, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Depois leiam do 40 ao 54, vocês vão ter uma clareza um pouco maior. Eu vou ler apenas uma parte aqui, ó. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam:
Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Jesus, porém, respondeu, pare de me criticar, pois ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu ressuscitarei. Como diz as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Que vocês possam refletir acerca dessas palavras e compreenderem o significado grandioso da ceia do Senhor. No segundo item, onde ele aponta ser unido cada vez mais ao Santo Corpo de Cristo pelo Espírito Santo que vive tanto nele quanto em nós, os versos que foram utilizados para a fundamentação ainda estão ali em João. Agora, de maneira específica no verso 55, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Imagina que quando ele estava falando isso, ainda não havia acontecido a sua morte, a sua ascensão ao céu, nem a sua ressurreição. Por consequência, aqueles homens não possuíam capacidade de compreender isso, e muito menos crerem que ele era de fato Messias. Justamente pela dureza dos seus corações, eles poderiam compreender que nem nós compreendemos de forma alguma, mesmo porque, além de termos as Sagradas Escrituras, nós temos o Espírito Santo que nos direciona. Eles ali, havia sim o agir do Espírito, mas não fazendo morada no seu interior, como hoje, assim Deus o fez. Hoje nós somos morada do Espírito Santo, somos unidos a Ele, justamente por conta desse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, simbolizado através da Santa Ceia. No verso 56 diz, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito, ou seja, não há distinção, todos fomos batizados em um só corpo e pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. É o que as Sagradas Escrituras dizem, a unidade, sem nenhum tipo de diferenciação quanto a ser de determinada forma, quando aponta entre judeus e gentios, justamente porque o mundo era separado dessa forma, aquele povo que havia sido eleito por Deus desde a fundação do mundo, que foi manifesto depois ali por intermédio de Abraão, e agora o restante da humanidade, que eram os gentios. Então não há esse tipo de distinção, há um só povo de Deus, do qual ele veio resgatar por intermédio da sua morte na cruz. Ele termina concluindo, portanto, embora Cristo esteja no céu, nós estejamos na terra, somos carne de sua carne e osso de seus ossos. Quando diz estejamos nos céus, Colossenses 3, verso 1 diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, retratando justamente este aspecto de estar no céu. E nós estejamos na terra, somos carne de sua carne e osso de seus ossos. Em Efésios 5, verso 29 diz, ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. 1 João, capítulo 4, verso 13. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Dessa forma, vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo são, por uma única alma. Olha que interessante, ele faz uma metáfora entre a igreja e o corpo, de forma que nosso corpo não anda de maneira desordenada, a nossa mente ordena e nosso corpo obedece. Da mesma forma, a igreja é ordenada por Deus. A mente de Cristo faz com que nós possamos nos mover conforme a sua vontade soberana. Efésios 4, verso 15 aponta, em vez disso falaremos a verdade e amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Observe que todos os versos vão apontar neste sentido. 1 João capítulo 3, verso 24. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele,
e ele permanece neles. Sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Então, você pode ver ali de maneira muito clara toda essa questão de obediência. Aquelas pessoas que dizem pertencer a Cristo, mas vivem em desacordo com a sua palavra, naturalmente, nós poderemos supor que eles não nasceram de novo, que eles vivem ainda segundo os desejos da carne. Aquele que pertence a Cristo, possui a mente de Cristo, já não mais se delicia no pecado, não vive mais como vivia anteriormente. Agora ele avança rumo à verdadeira vida, que só é encontrada em Cristo Jesus. Em João capítulo 15, verso 1 ao 6, diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Nós vemos a exposição da palavra mostrando justamente essa analogia onde nós estamos enxertados em Cristo, limpos pela palavra, pela mensagem que nos foi entregue. Não há outra maneira de se curvar diante de Deus, a não ser por intermédio da pregação da palavra. Por isso a necessidade de pregar a palavra, proclamar essa mensagem do sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário, simbolizado aqui por intermédio da Santa Ceia. Você já sabia tudo isso que nós estamos mencionando? Ou você simplesmente chegava lá, comia uma bolachinha e tomava um Del Valle? Observe que os elementos representam algo. E isso deveria trazer cada dia mais consciência, mas a maioria de nós fazemos apenas gestos repetitivos como um ritual, acreditando que este ritual seria capaz de gerar algo. Não é acerca do ritual, mas sim acerca da sua essência. Pessoas, por conta da ignorância, por conta da falta de conhecimento, perecem. Nós sabemos isso, a própria Bíblia menciona acerca disso. Mas nós agora somos responsáveis por isso. Nós temos acesso à informação, nós temos acesso à palavra. Nós deveríamos contemplar com os nossos próprios olhos e formar as convicções que emanam das Sagradas Escrituras. Lembrando que nós não somos autônomos. Nós somos justamente corpo de Cristo, do qual devemos ter a mentalidade de Cristo e falar acerca daquilo que a sua palavra diz, porque dessa palavra é só que nós poderemos entender do que se trata a mente de Cristo. Ainda que seja insondável em sua totalidade, uma parte foi escolhida ser revelada por intermédio das suas 12 palavras. A pergunta de número 77 diz: onde foi que Cristo prometeu que ele quer alimentar e refrigerar os crentes com seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem desse pão partido e bebem deste cálice? Justamente por intermédio daquele verso que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 26. Nós vemos a promessa nos evangelhos, nós vemos a aplicação nas cartas. Na Epístola Paulina, nós vemos essa instituição da ceia, de maneira que eles se comportavam fazendo o que eles faziam quando eles se reuniam. Então nós vemos que eles estavam fazendo aquilo em memória de Cristo, anunciando a morte dele, até que ele venha. Depois leia de maneira um pouco mais cuidadosa este capítulo e esse verso, para que vocês possam chegar às conclusões que emanam única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Continuando, diz assim, Paulo repete essa promessa onde diz: porventura, em 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17, tá? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Você vê falando sempre da unidade acerca daquele que poderia ser único, mas escolheu se multiplicar para caber em nós. Profundo isso, né?
Pensa que Jesus tinha a totalidade do mundo em si, mas ele escolheu repartir com nós para que sejamos um com ele. Agora, a nossa missão é o quê? Nos repartir para que possamos também mostrar para as outras pessoas que nós somos um com Cristo. Por isso, agora eu não olho mais para mim e sim para o outro. Lembra que nós falamos ontem acerca da cruz, dos desejos crucificados, das nossas vontades crucificadas? É muito belo o significado da cruz, de forma que a cruz é utilizada como um grande símbolo de entrega. Quando nós olhamos para a cruz, nós não deveremos olhar simplesmente como Cristo crucificado por nós, mas agora a minha crucificação, a crucificação que eu merecia, sabendo que Cristo suportou essas dores por mim, mas agora meus desejos são crucificados, agora eu olho de maneira completamente distinta. Amanhã nós continuaremos a partir da pergunta de número 78, nós teremos a 78 e 79, que abordaremos ainda mais questões acerca da Santa Ceia. Claro que existem milhares de apontamentos, leiam os que lhes foram dados, que vocês possam meditar e chegar a essas conclusões, que não seja feito simplesmente de maneira automática, de maneira completamente desprovida de entendimento. Apenas uma curiosidade, a ceia, nós deveríamos nos reunir e tomarmos a ceia juntamente com todos os irmãos. Pessoas vão aos cultos normalmente nos dias de ceia. E sabendo que as pessoas agem assim, o que é feito? As pessoas estabelecem a ceia do Senhor decorrente do dia que eles quiserem. Não foi instituído um dia. Na igreja primitiva, muitos faziam constantemente. Todas as vezes que eles se reuniam, eles anunciavam a morte do Senhor, e isso é muito belo. É muito belo fazermos a ceia dessa forma. Não há um dia específico. Mas olha que interessante. Sabendo que as pessoas fazem questão de ir no dia da ceia, entendendo isso de uma maneira mística não no sentido ruim, porque o místico é bom, mas entendendo de uma maneira completamente ritualística, que eles fazem, agora as coisas vão acontecer, porque tomei a ceia. As pessoas utilizam da sua não é inocência, tá? Não se trata de inocência porque está aqui. Se tratam dos desejos do seu coração corrompido, e as pessoas usam o próprio desejo do seu coração para justamente fazerem com que vocês tomem atitudes que por vezes vocês não tomariam de outra forma. Imagina que a ceia é instituída sabendo que mais pessoas vão em determinado dia. A ceia é instituída muito próximo ao dia de pagamento, então normalmente fazem nos primeiros dias ali, justamente próximo ao pagamento, porque daí possui uma arrecadação. Infelizmente, analisando todo esse círculo da igreja, nós vemos que isso que tem acontecido, quando na verdade as pessoas não deveriam ser motivadas por isso, para ofertarem, para sustentarem a sua igreja. Imagina que você frequenta uma igreja, mas você sequer ajuda. Então, você é pior que ímpio, no final das contas. Porque se você perguntar para um ímpio que uma pessoa frequenta um lugar, ela usufrui daquele lugar e sequer ajuda para a manutenção daquilo, alguma coisa está errada. Então, reflitam muito acerca disso. Não estou falando acerca de padrões estabelecidos por homens, mas sim que foi estabelecido por Deus. Embora não esteja relacionado diretamente com a ceia, mas a maneira como Deus se manifesta hoje como corpo, embora sejamos todos igreja, a reunião do corpo se faz necessária e nós nos reunimos como igreja. Claro que física, porque Deus também não é manifesto dessa forma. Na nossa reunião, onde nós temos ali um meio de graça, o Senhor nos fortalece, e ali sim nós tomamos a ceia. Como você toma a ceia sem viver igreja? Quem oferta a ceia? Observe que dentro da igreja cristã protestante, somente os ministros ordenados que devem ofertar a ceia, justamente não por conta deles serem especiais, mas por conta do conhecimento que deve ser propagado, para que as pessoas não façam de maneira leviana, para que não também acumule condenações sobre si, porque é necessário um autoexame, é necessário
meditar acerca do que realmente se trata. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido essas questões. É de extrema necessidade esses assuntos para os nossos dias atuais. Nós vamos já terminar Esdras. Quem está lendo até aqui? Quem não falhou? Quem está acompanhando a leitura da Bíblia por aqui? Coloque aí que está na mesma página que nós. Algumas pessoas eu sei que não estão acompanhando, fazendo essa leitura, mas olha que legal, nós já estamos no 15º livro do Antigo Testamento, terminamos já o Novo Testamento. 27 livros, mais 15 agora, dá 43 livros lidos de 66, ou seja, nós estamos mais perto do fim do que antes. Claro que se formos olharmos pela totalidade, nós já estamos na metade praticamente, né? Porque ainda tem bastante coisas a serem lidas. Na metade não, estamos mais que a metade, 169 dias, nós vamos terminar em 298. Então, faltam 120 dias. Olha que interessante. Estamos perto do fim. Que vocês possam agradecer a Deus por isso, que vocês possam continuar, serem persistentes nessa busca por conhecimento acerca da palavra de Deus, e clamem ao Espírito Santo para que eles direcionem, para que vocês tenham compreensão daquilo que a palavra diz e não daquilo que nós queremos encontrar nela. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Muitas vezes nós lemos a Bíblia tentando justificar aquilo que nós somos e não compreender quem nós somos em Cristo. Nós terminaremos então Esdras. Neste último capítulo, nós vemos o arrependimento do povo, confessando o pecado. Vamos ler o primeiro verso do capítulo 10, diz assim: Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis a nosso Deus, pois casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós o apoiaremos, portanto seja forte e faça o que tem que ser feito. Olha que legal, o povo ali, ciente dos seus pecados, estavam dispostos a abandonar aquilo que eles tinham tomado como precioso. Eles desobedeceram a Deus, constituíram casamentos mistos, do qual Deus não havia permitido, e eles se divorciaram das mulheres dos seus filhos. Olha, quando Deus realmente toca o ser humano e faz com que ele subjugue tudo aquilo que aparenta ser valioso. Porque creio que hoje, a grande maioria, pelo menos, olha a família como essencial, como algo primordial. Muitas vezes a família configura um ídolo. É chocante isso, né? É chocante. Mas nós não podemos amar mais os nossos filhos e a nossa família do que a Deus. Aqui nós vemos um exemplo de devoção, um exemplo de entrega, onde eles se determinaram a fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que estava estabelecido na palavra, ainda que custasse aquilo que parece ser tudo. É muito, muito chocante tudo isso, né? Claro que eles sabiam que era fruto de desobediência. Que nossas famílias estejam firmadas no Senhor, que possamos constituir famílias onde
Cristo é o alicerce segundo aquilo que ele estabelece. Que nós possamos ler esse capítulo e meditar muito nisso, porque estamos falando acerca da fidelidade, não com homens, mas com Deus. E a sua palavra é o que estabelece aquilo que é verdade e mentira. Olha o que diz no verso 10, do capítulo 10. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês agiram de modo infiel, aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam o que agrada a ele. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. É bem contundente isso, né? Bem contundente. E fala acerca de coisas que nós, por vezes, não estamos prontos a ouvir. Imagina se Deus virasse e falasse assim: ó, isso daqui tá errado na sua vida, você tem que abandonar agora. Como você faria? Difícil, né? Bem difícil. Bem difícil. Quantas coisas nós temos nos agarrado, entendendo que Deus não é suficiente, que nós precisamos de outras coisas a não ser de Deus. É isso que nós estamos dizendo quando nós desobedecemos e continuamos a insistir naquilo que nós sabemos que é errado, que Deus já manifestou por intermédio da sua palavra. Na continuação, ainda manifesta aqueles que assumiram o compromisso de divorciar das suas esposas, e eles oferecem o sacrifício. Você vê as famílias que estão ali. E seguimos adiante. Agora entrando em Neemias. Eu mencionei já para vocês que Esdras e Neemias, dentro do Antigo Testamento, comportam-se de maneira única, em um único livro. Claro que para os judeus, para nós, aprove ser dividido em 2 livros. Nós vamos ver o retorno de mais judeus ao cativeiro da Babilônia e a reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias deve ser lido com muita atenção, assim como também houve 3 partes do exílio ali, nós vamos ver agora esse retorno de 3 vezes também, né? É muito interessante. 3 levas de cativo a Judá, e agora também 3 retornos do cativeiro. Primeiro com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. Essa última acontecendo em 445 a.C., sob o reinado de Artaxerxes. Lembre-se que Esdras estava ali 13 anos antes, né? Onde estava também no reinado de Artaxerxes, e o primeiro sob Zorobabel em 536 a.C., sob o reinado de Ciro, onde 50.000 pessoas retornaram. Estes 2 primeiros retornos foram registrados aqui em Esdras, onde nós lemos, e vocês poderão até ver de maneira um pouco mais específica. Agora, prestem muita atenção acerca dos assuntos que são relacionados aqui a Neemias, pois eles trazem profundidade de conhecimento acerca deste povo que foi liberto mais uma vez da escravidão. Lembre-se que nós vemos claramente o agir de Deus purificando o povo por intermédio da sua palavra. Conheçam a palavra de Deus. Deus, ele resgata o povo sempre por intermédio da sua palavra, para que o povo tenha consciência do que é fazer e satisfazer a sua vontade. O capítulo 1, nós vamos ver a preocupação de Neemias com Jerusalém. Nós vemos uma oração muito bela. Você vai ver que tudo dentro de Neemias aqui é constituído por orações. Eu gostaria de ler. Ele vendo que as coisas não iam bem lá em Judá, ele começa a chorar, se lamenta e ora ao Senhor.
Olha que oração bela. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para os com que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro, noite e dia, por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Olha que interessante. Nós vemos um autor bíblico confessando os seus pecados. Nós aqui, meros mortais, estamos arrogando para nós vidas perfeitas. Você não é perfeita, eu não sou perfeito. Que nós possamos sondar as nossas vidas e vermos todas as nossas iniquidades para que possamos nos parecer mais com Cristo Jesus e possamos ofertar cada vez mais, por intermédio das nossas palavras e ações, Cristo às outras pessoas. Continua no verso 7. Temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio de teu servo Moisés. E aí? Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio de teus servos Moisés. Olha como peca contra o Senhor. Você tem obedecido a palavra do Senhor? Se você não obedece naturalmente, você está pecando contra ele. Claro, isso daí deve ser averiguado, deve ser objeto de reflexão. Continuando, ele diz: por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecer aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados no confim da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgatastes com teu grande poder, com a tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Muito belo e maravilhoso essa oração. Nós vemos claramente ele se basear no que a palavra diz. Observe que ele não cria um Deus conforme a sua vontade. Ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que eles foram resgatados do Egito único e exclusivamente por Deus. Será que você reconhece isso? Será que você olha para o passado e fala assim, é muito distante, né? Você vai falar assim, essa história de abrir o mar é historinha. Aconteceu isso, é historinha. Mas agora o que você vive é verdade. As suas dores são verdades, mas as dores do passado que foram registradas são todas mentiras. Porque nós validamos apenas a nossa dor. Você vê pessoas reclamando que estão passando por momentos difíceis e nós diminuímos a dor delas porque nós não sentimos as dores delas. A pessoa está reclamando só por causa disso. Imagina se ela estivesse vivendo o que eu vivo. Normalmente nós diminuímos as dores dos outros. Nós não enxergamos essa realidade de olhar para o passado. Então, olhe para o passado e valide isso que está escrito. Que o Espírito Santo aplique isso no seu coração, porque a mesma forma que Deus resgatou um povo, ele entregou o seu filho para resgatar outro povo. E nós também ainda estamos perdidos num deserto até que Deus nos tire com a sua mão forte. E se ele te tirou, que você não tente desejar cada dia mais este deserto, que você possa hoje abandonar todas as práticas que são completamente contrárias à palavra do Senhor, que você possa se voltar a Ele, pedir perdão e clamar por iluminação do Espírito Santo para que você possa viver de maneira que o nome dele seja glorificado, que você possa ser feito um pequeno Cristo. Observe que ele estava orando antes de agir. Isso é de extrema importância. Ore e haja, mas consulte sempre ao Senhor. Abra-se, derrame ao Senhor, sempre em oração. Vocês vão observar que o Artaxerxes, enquanto Neemias estava ali servindo a ele, vinha a ele, ele manifestava a sua tristeza. Lembre-se que ele era copeiro do rei. Copeiro do rei era uma das pessoas que possuíam mais prestígio. Sabe por quê? Porque ele deveria antes provar todas as comidas para ver se não estavam envenenadas. De certa forma, a vida dele estava de maneira sacrificial servindo ao rei. É belo, né? A história disso. Imagina você ter que provar para um veneno disposto a morrer por conta de outra pessoa.
Continuando, então ele triste, o rei pergunta a ele a razão dele estar triste. É interessante porque aqui aborda muitos sentimentos, tá? Muitos sentimentos e percepções. No verso 2 menciona até: o rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não me parece doente, deve estar profundamente angustiado. Tristeza, angústia. Da mesma forma que algumas pessoas conseguem expressar por intermédio da sua face a tristeza. Ou melhor, não se trata tanto do que o outro consegue expressar, mas do que a pessoa consegue notar. Isso daí é um dom que Deus nos concede de olharmos as faces das pessoas e vermos que alguma coisa não está em acordo dessa angústia, porque hoje nós vivemos tão despercebido que nós sequer conseguimos olhar para o lado e ver o que as faces dizem. Que você seja capacitado a isso, a olhar para as pessoas e verem que talvez rostos estejam tristes e pensamentos estejam angustiados, e você possa ser utilizado como alívio para essas pessoas, tendo sempre uma palavra do qual poderá trazer conforto e vida a essa pessoa que aparentemente está perdida. Olha o que ele responde: fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre, como meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha ele ali entendendo que ele fazia parte de um povo. Hoje nós não temos mais essa consciência de fazermos parte de um povo. Nós vemos aí pessoas completamente voltadas para si mesmo. Nós vemos aqui essa questão enraizada deles de saberem o povo que eles pertenciam. Nós pertencemos ao povo de Deus, nós deveríamos nos doer com as coisas que doem no povo de Deus. Então pense que você pertence a um povo, você pertence a um povo. Olhe para o seu povo, ore pelo seu povo, ore por vidas para serem salvas, ore por conversões, ore para que a igreja avance, ore pela sua igreja, seja ativo e participante na sua igreja. A reconstrução do muro ainda continua nos dias de hoje. Embora muita coisa esteja destruída, Deus nos concede a capacidade de reconstruir. Na verdade, Ele mesmo que efetua essa reconstrução. Confiemos nisso. Continua no verso 4, o rei pergunta o que ele desejava que fosse feito. Depois de orar a Deus, ele responde. Olha que interessante. O rei pergunta para ele o que quer que ele faça. Ele não responde. Embora ele pudesse ter a resposta, ele primeiro ora a Deus para pedir, clamar para que as suas palavras profiram justamente a vontade de Deus. Então ele responde: se lhe parecer bem e ao seu rei for se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. No verso 8, na segunda parte diz: o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Quando estamos com Deus, Ele faz aquilo que é necessário para que o nome dele seja glorificado. Você vai ver Neemias fazendo a inspeção do muro. No capítulo 3, a reconstrução do muro. Nessa reconstrução do muro, você vai ver uma série de pessoas fazendo parte disso. Você vai ver governadores, você vai ver o grupo de levitas, você vai ver pessoas dos mais variados tipos atuando ali, trabalhando para a construção do muro. Da mesma forma que nós estamos aqui hoje reunidos, cada um de um jeito, mas reconstruindo um muro que deve ser levantado por intermédio da palavra de Deus. Que você possa hoje ser levantado, que você possa ser hoje um tijolinho nessa grande construção de Deus, com as suas capacidades, com as suas próprias limitações, sabendo que Deus te fez dessa forma, e dessa forma que Ele fez, Ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Lembre-se, não fique se lamentando por conta do que aconteceu no passado, que você possa agora agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Claro, Ele te fez, Ele sabe quem você é, mas Ele não se conforma com o jeito que você é, Ele quer te tornar cada dia mais parecido com Cristo. Então saiba que todas as coisas que acontecem na sua vida visam te tornar mais parecido com aquele que morreu por você.
que Cristo seja glorificado por intermédio da sua vida, da minha vida, que nós possamos proclamar o Evangelho, que possamos confiar que Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Nós terminamos agora o capítulo 3, que vocês possam ler Esdras 10 e depois Neemias do capítulo 1 ao 3 hoje, do qual nós abordamos. Quem não leu ainda, amanhã nós leremos do 4 ao 7 e teremos também os fundamentos da fé, da pergunta 78, a pergunta 78 e 79. Beleza? Tamo junto. Que Deus direcione de maneira capacitada para isso, que vocês possam compartilhar essa live com o máximo de pessoas, que vocês possam estar aqui todos os dias nós estamos às 5h59 da manhã, se assim Deus permitir, é claro, mas para a edificação do corpo de Cristo. Então para de história triste, para de querer dormir 5 minutinhos a mais, 10 minutinhos a mais, coloca o despertador mais cedo, sabendo que aquele que desperta a sua vida está assentado à direita de Deus Pai, e te sustentará e te capacitará. Seja mais forte que sua melhor desculpa. Tamo junto, um beijo no coração. Fui que eu tenho que dar aula. Aí, já tô com roupa de treino. Fui!